A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e hoje eu vou ministrar a aula da lição número 8, a Igreja de Cristo. Essa lição aqui é da revista da CPAD, do terceiro trimestre do ano 2017, que nós estamos estudando aí sobre a razão da nossa fé, ou seja, o que a gente acredita, quais são as principais doutrinas da fé cristã. A ideia é essa, que nós possamos aprender as principais doutrinas. E agora nós vamos estudar sobre a igreja, uma lição maravilhosa que fala da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Bem, antes de começar a aula, deixa eu apresentar aqui o EBD em Foco. O EBD em Foco é uma plataforma de conteúdo para professores da Escola Bíblica Dominical, educadores cristãos, ou seja, aqui você encontra um conteúdo exclusivo para você que trabalha com educação cristã. Esse slide que eu vou ministrar a aula aqui é um slide em PowerPoint que você pode usar na sua igreja. Se você é da Assembleia de Deus, usa a revista da CPAD, você pode acessar aí a plataforma e baixar o slide. Tem slide de jovens, de adultos e tem também da editora Betel, da lição de adultos. Então você pode acessar aí, ver o comentário em vídeo, ver subsídios, cursos e muito mais. Se você já se cadastrou e está assistindo na plataforma, muito obrigado. Fico feliz, espero que você esteja usando o slide, né? Espero que tenha resultado aí no uso dos slides. Então, também quero convidar você a se inscrever no meu canal, se estiver assistindo no YouTube, né? Se inscreva no canal, aí tem um link que vai direto para o site, né? Comente, deixe seu comentário, clique em gostei. Vamos ajudar aí na divulgação do EBD em Foco, né, para que mais pessoas possam se beneficiar e usar o slide, né, na sua aula, que é algo assim, um recurso didático sensacional que faz toda a diferença. Vamos lá, começando aqui a nossa lição, a lição número 8, como eu já falei aqui, né, diz sobre a Igreja de Cristo, e o textuário diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Verdade prática: cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, uma santa e universal Assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras, de todos os lugares. Então, a Igreja é a união, a Assembleia, ou seja, a união, a reunião de todos os crentes, de todos os tempos e de todos os lugares. Então a igreja, diferente do que muitos pensam, não é um templo, não é simplesmente um templo. A igreja engloba todos os salvos. Então a gente vai entender melhor sobre esse conceito de igreja aqui e como que a gente aplica isso na nossa vida. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 12, de 12 a 20, 25 a 27. Eu não faço essa leitura, suponho que você já fez. A gente ganha tempo aqui nesse vídeo e também, é claro, que essa leitura é importante, né? E nós vamos utilizá-la durante a lição, porém, pare o vídeo e faça ela agora, se você não fez ainda. A introdução diz o seguinte: a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste marcou o início da jornada da igreja, e vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana em Apocalipse. Essa introdução aqui, ela pode trazer aí alguma certa discordância em alguns pontos de vistas teológicos relacionados à questão da igreja. Nada também que vá, né, caracterizar algum tipo de heresia, não. O que é que acontece? Muitos acreditam que a igreja começou no dia de Pentecostes e fazem uma distinção entre igreja e Israel. Então, os dispensacionalistas pensam assim. A Assembleia de Deus é dispensacionalista, então ela defende essa ideia de que a igreja ela teve início ali no Pentecostes. Já alguns crentes defendem que a igreja ela teve início quando os judeus saíram do Egito, que formou-se ali de forma oficial o país de Israel, o povo judeu, né? E ali Israel é também a igreja de Cristo. Ou seja, Israel faz parte da igreja. Outros já defendem que a igreja começou lá no Jardim do Éden. Então, assim, há vários pontos de vistas, né, que alguns fazem distinção entre igreja e Israel. Os dispensacionalistas pensam assim. Outros falam que não. Israel e igreja é uma coisa só. Não tem diferença entre os dois. E
Os dispensacionalistas acreditam que Deus tem um plano especial para Israel que vai se cumprir lá no fim dos tempos. Já os outros, os aliancistas, os que não são dispensacionalistas, os aliancistas já falam que não, que Deus não tem mais plano nenhum com Israel. Então são pontos de vista que a gente tem que sentar e conversar e debater de forma sábia, claro, indo na Bíblia, vai ter os dois pontos de vista na Bíblia, mas nada que vá causar divisão ou querer chamar o outro de herege. Isso não vem ao caso. O que a gente vai classificar aqui como igreja, é a questão do povo de Deus, a igreja invisível, ou seja, todos os salvos. Todos os salvos vão ser classificados como igreja. Todos nós fazemos parte dessa história. Então a igreja de Cristo não foi só lá a igreja de Pentecoste, não, no tempo do Pentecoste, a igreja primitiva, não. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ou seja, nós pertencemos à igreja, nós somos a igreja. Então todos nós somos a igreja de Cristo. A comunidade dos fiéis. Etimologia. Talvez essa seja uma parte um pouquinho chata, mas ela é muito importante. Nós vamos ver a origem da palavra aí. Igreja, do grego, eclésia, significa chamado para fora. Vem do verbo ekaleo, chamar, convocar. Ou seja, a palavra igreja vem nesse sentido, ou seja, de chamar, convocar. Foi usada no Antigo Testamento, a tradução lá no Antigo Testamento da Septuaginta, que é do hebraico para o grego, fala assim: e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Gênesis 19, 5. Então a palavra aqui foi traduzida para ekaleo, significa chamar. O substantivo eclésia, ele aparece 115 vezes no Novo Testamento. 3 vezes ele é traduzido por ajuntamento e assembleia. 2 vezes é traduzido como congregação de Israel, faz referência à congregação de Israel, isso no Novo Testamento. E 110 vezes é traduzido como igreja. Então é um consenso que eclésia está se referindo à igreja, a tradução aí da palavra grega eclésia. Então que esse tópico tem esse objetivo, esclarecer a origem da palavra igreja, que é eclésia. Subtópico 2, Assembleia dos Cidadãos. A Septuaginta, como eu já falei, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, ela trouxe a seguinte tradução. A palavra kaal, do hebraico aí, foi traduzida para o grego como eclésia nesse sentido: assembleia, multidão humana reunida. Então todas as vezes que apareceu lá kaal, foi traduzido como eclésia, se referindo à reunião de uma quantidade de pessoas. Deuteronômio 31:30 diz: então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Ou seja, quando ele fala toda a congregação de Israel, a palavra usada aqui foi kaal, que foi traduzido como eclésia. É como se fosse ler toda a igreja de Israel. Ou seja, eles entenderam que essa palavra no hebraico apontava para essa outra palavra no grego, se referia a uma congregação, ajuntamento, assembleia, multidão reunida. Então, usado nesse sentido. Aqui, os aliancistas vão defender a ideia de que a igreja já existia aqui no Antigo Testamento, que já é usado a palavra eclésia no Antigo Testamento, na tradução do Antigo Testamento, fazendo referência à igreja. Esse termo aparece no Novo Testamento com um significado glorioso, ou seja, no Novo Testamento ele já vem um pouco diferente. Ele vem falando assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos santos e da família de Deus. Então, ou seja, aqueles que se reúnem, que fazem parte da família de Deus, é chamado de eclésia, faz parte da família de Deus. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. Hebreus 12, 23.
Então, ou seja, a palavra assembleia aqui, referindo também a eclésia, que são os salvos em Cristo, a união de todos os salvos em Cristo. Então, essas palavras expressam um tom de uma celebração jubilosa, de uma reunião festiva com todos os remidos, ou seja, todos os salvos em Cristo Jesus. E aqui entra todos os que creem em Cristo, seja judeu, seja gentio, seja quem for, ateu, e enfim, crê em Cristo, é salvo, faz parte da família de Deus, então faz parte da eclésia, ou seja, da igreja de Deus. O significado da expressão Santa Igreja Católica. Então vamos ver aqui esse termo que causa uma certa confusão com alguns aí que não sabem o real significado desse termo. Então, Santa Igreja Católica, essas palavras aparecem nos primeiros credos da antiguidade cristã. Então, os credos da igreja primitiva já trazia esse termo, Santa Igreja Católica, que vem do grego católico, significa universal, geral, de acordo com o todo. Então seria Santa Igreja Universal, ou seja, a Igreja Universal de Deus, né? Vem aí essa palavra kata, de cima para baixo, contra, ao longo de, conforme, de acordo, segundo, ou seja, são os significados de kata, a primeira parte, e olos, então a união de kata e olos forma católicos, e olos todo inteiro completo. Então, juntando tudo, essas duas palavras, dá essa ideia de acordo com o todo. Então, a Santa Igreja Católica não se refere necessariamente à Igreja Católica Apostólica Romana, né, que tem o Papa como líder principal. Não. Católico é universal. Então, usar a Santa Igreja Católica é usar aí a Santa Igreja Universal, que é a Igreja de Deus, que é universal. Foi Inácio, bispo de Antioquia, que viveu entre 70 e 110 aí depois de Cristo, que empregou o termo para designar a igreja com o sentido de geral e universal. Ele que usou esse termo nesse sentido. Infelizmente, com o passar do tempo, esse termo foi perdendo o seu real sentido e foi usado, né, de uma outra conotação, e aí surgiu um certo preconceito em usar esse termo, a Santa Igreja Católica. Mas o que fica nesse tópico é que a Igreja de Cristo, a Igreja é universal. Ela está aí em todos os países do mundo, em todas as eras, ou seja, todas as nações, todos os povos e de todas as eras. Todos que creram em Cristo fazem parte da Igreja Católica, que é a Igreja Universal, a Igreja invisível. Nós vamos falar mais na frente dessa igreja, vai ser detalhado nos outros tópicos. Mas a Igreja de Cristo não é como a Igreja Católica Apostólica Romana diz, que tem que ser uma instituição, que tem que ser visível a instituição. Não, a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal, a Igreja de Cristo, ela é invisível. Nós não conseguimos ver quem são os verdadeiros salvos, mas eles estão espalhados em todo o mundo. Tópico 2, elementos que identificam uma igreja. Vamos ver o que identifica uma igreja. Afinal, o que é a igreja? É toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando sua fé nele publicamente de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor. Então isso é a definição de igreja, uma definição completa de igreja no sentido completo da palavra. Ou seja, a comunidade que professa a fé em Cristo de forma pública no batismo e na Santa Ceia. São os elementos principais de uma igreja verdadeira. Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, quando nós falamos de igreja, nós falamos da igreja como sendo uma reunião de pessoas. Então, não tem como ser uma comunidade, existir uma comunidade de uma única pessoa. Não, porque eu sou crente, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou a igreja, e eu me tranco aqui no meu quarto e eu adoro Deus sozinho aqui e não tenho papo com ninguém.
como alguns dizem por aí. Eu sirvo a Deus aqui sozinho, eu não preciso ir à igreja. Ou seja, quando a gente fala ir à igreja, muitos pensam no templo, mas eu penso, não é no templo, na união com os irmãos, na comunhão com os irmãos. Ou seja, onde estiverem 2 ou 3, ou seja, tem que ter mais de um, porque você tem que conviver com os irmãos. Viver a vida cristã por completo é amar o próximo como a si mesmo, mas estar perto do próximo. Né? Eu amo o próximo, mas ele lá no canto dele e eu aqui no meu canto. Isso não é amar o próximo. Então a gente tem que unir. Então faz parte, professar a fé em Cristo, e tem aí, né, as ordenanças ou sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo, que a gente vai detalhar daqui a pouco. As ordenanças, que é esse tópico, alguns chamam de sacramentos. Tanto faz, viu? Sacramento, ordenança, desde que você interprete da maneira correta. A Igreja Católica chama de sacramento, mas algumas igrejas evangélicas também chamam de sacramentos, mas interpreta diferente da Igreja Católica. Mas o que são? Ordenanças, as ordenanças de Deus, de Jesus Cristo para nós cristãos que somos a igreja. São 2 as ordenanças da igreja dadas por ordem específica do Senhor Jesus, ordem dele. A primeira é o batismo em águas. Então, o batismo em águas é uma ordenança de Jesus Cristo. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, Jesus falou para ensinar as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordenança de Cristo, não é opcional, ele é obrigatório, já que a gente vai detalhar sobre isso. A segunda é a ceia do Senhor. Então, a Santa Ceia, ela diz o seguinte, Lucas 22, 19, fazer isso em memória de mim. É a segunda ordenança, ou seja, uma igreja verdadeira, uma igreja que serve a Cristo de verdade, tem que ter batismo e Santa Ceia. E a ceia, ela tem um propósito. O batismo também tem um propósito. Então, o batismo marca o início da vida cristã e a ceia, a continuação da vida cristã. O batismo, vamos detalhar aqui. O batismo é a nossa confissão pública de fé em Jesus. Ou seja, quando nós cremos em Cristo como Salvador, nós vamos lá e nos batizamos, nós estamos mostrando para o mundo, mostrando que agora nós cremos. Confissão pública. É uma maneira de mostrar que agora nós somos diferentes. Então o batismo serve nesse sentido. E ele simboliza a nossa união com Cristo. Então quando nós batizamos, representa ali a nossa morte com Cristo, ou seja, nós participamos da morte dele, morremos, o velho homem morre, e quando levantamos aí no batismo, acontece o quê? Que nós levantamos como uma nova criatura, para uma nova vida. Olha só o que diz Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, ou seja, ser sepultado, né, ou seja, o fato de mergulhar aponta para isso, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Ou seja, aqui o batismo significa que agora, quando nós levantamos da água, simboliza a nova vida. Vamos viver em novidade de vida. Ressuscitamos para uma nova vida. Então é isso que é a vida cristã. Você é uma nova criatura. A lição anterior falou disso. Então nós ressuscitamos para a nova vida, somos uma nova criatura. Então o batismo ele marca o início da vida cristã. Ele é obrigatório para ser salvo? Não. Ah, porque quem crê e foi batizado será salvo, mas não fala nada lá de quem crê e não é batizado. O que salva é a fé em Cristo, é isso que salva. A fé em Jesus é que salva. Ah, porque no Antigo Testamento tinha circuncisão, tinha que circuncidar. Porém, o apóstolo Paulo, a gente vê muito o apóstolo Paulo criticando aqueles que faziam a circuncisão, mas não faziam de coração, eram incircuncisos de coração. Então, se eles praticassem a circuncisão e não tivessem fé, não resolvia nada. Da mesma forma é o batismo. Você batizar e não crer não resolve nada, você não vai ser salvo por causa do batismo. Agora, aquele que crê, aquele que deposita a confiança da salvação em Cristo, ele não recusa o batismo. Ele vai batizar, ele vai confessar publicamente, ele vai lá e vai aceitar o batismo, ele passa pelo batismo. Então, se colocar o batismo como obrigatório para ser salvo, é como colocar uma obra, a salvação pela obra. A obra é o batismo. Porém, a salvação não é por obra, é pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu creio e eu sou salvo pela fé. Porém, quem crê não já recusa o batismo, jamais.
ele vai batizar. Então aqueles que dizem que são crentes e não passam pelo batismo, recusam o batismo, é porque nunca confessaram Cristo de verdade. A fé deles não é uma fé verdadeira. A Santa Ceia é o rito da comunhão e significa a continuação da vida espiritual. Olha só, o batismo é o início da vida espiritual e a Santa Ceia é a continuação. Agora que nós somos salvos, nós vamos continuar crescendo na vida espiritual, servindo a Cristo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. Ou seja, o cálice e o pão está representando aí a nossa comunhão com Cristo, a participação nossa no sofrimento de Cristo. Ou seja, quando nós bebemos do cálice, ali simboliza o sangue de Cristo derramado e nós temos comunhão com o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Quando nós comemos o pão, também nós estamos ali participando do corpo de Cristo, comunhão com o corpo de Cristo. Então, a Santa Ceia é não vou dizer assim, um ritual, mas é o momento, né? Ou seja, rito da comunhão, o ritual, tanto faz, mas é o momento de comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Então é o momento em que a igreja vai estar em comunhão, não é um momento qualquer. A Santa Ceia deveria ser reservada somente para os crentes batizados. A Santa Ceia não deveria ser domingo à noite, onde tem visitante. É claro que isso vai variar aí de igreja para igreja, o ponto de vista de cada um. Mas eu entendo a Santa Ceia como um momento assim, especial dos salvos. É para os salvos. É para quem é crente, declarou isso publicamente, batizou, então deveria ser um culto onde não tivesse visitante. Declaro que não tem problema nenhum a Santa Ceia acontecer domingo à noite com visitante assistindo ali a participação, assistindo os crentes participar da Santa Ceia. Não tem problema nenhum, isso não é pecado, isso não influencia em nada. Porém, né, muitos se sentem um peixe fora d'água. Tá todo mundo ali participando da Santa Ceia e ele não. Então fica meio sem jeito, né? Pelo menos é o que eu acho. Se eu for no lugar, tá todo mundo fazendo uma coisa e eu não tô, eu me sinto peixe fora d'água. Então eu já fui, por exemplo, na igreja católica umas 2 vezes, porque a igreja católica, assim, se tem uma festa de formatura, um casamento, eles não abrem mão da missa. A missa acontece. Não importa qual for a celebração lá, a missa vai acontecer. E eles vão lá e comungam. Então eu vejo o povo lá da igreja católica comungando, né, às vezes que eu fui, e eu fiquei me sentindo um peixe fora d'água, porque eu não podia participar. Então, assim, eu vejo como a Santa Ceia algo para os crentes batizados, né, e deveria ser algo reservado somente para eles. Mas, enfim, não é o caso de, né, considerar uma heresia. Não me leve a mal, isso é uma heresia fazer isso. Não tem problema nenhum. É só uma vez por mês? Não precisa ser uma vez por mês. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, a gente tem que fazer sempre, com frequência, mas pode ser 2 vezes por mês, pode ser toda semana, não tem problema nenhum. Você participar da ceia numa semana numa igreja, na outra semana na outra igreja, não tem problema nenhum. Só não pode ficar bagunçado o negócio e você perder o real significado da Santa Ceia, que é comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. Isso por si mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Ou seja, quem quer ser crente e ficar em casa, não quer participar da igreja, não quer ir na igreja, não quer ser membro de uma igreja, está errado, porque ele não vai batizar e nem vai participar da Santa Ceia. Tudo bem que eu já vi casos extremos de pessoas que compram o pão e o vinho e ceia em casa. Eu já vi, eu presenciei isso. Né? Quem quiser depois saber detalhes é só entrar em contato comigo aí. Mas eu já presenciei isso. É errado, totalmente errado. Né? É comunhão. Como que eu vou participar da ceia do Senhor e na minha casa sozinho? Que comunhão eu tenho? Com quem? Comigo mesmo? Não faz sentido. Então, comunhão com os irmãos, conviver com aquele irmão chato, sabe? Aquele irmão que só dá trabalho na igreja, mas tu tem que estar lá, amando ele. Então, isso que é igreja, você está comungando ali, né, com uma mesma fé, mesmo com aquelas pessoas que talvez nem sejam salvas, mas você está lá com ele. A adoração. Então isso aqui faz parte de um culto verdadeiro, a adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para a adoração pública e
coletiva. Então nós temos que reunir para adorar a Deus. Tudo bem que nós adoramos a Deus no nosso trabalho, no nosso estudo, no dia a dia, o tempo todo nós estamos fazendo algo para a glória de Deus e tem que ser assim. Porém, o momento de adoração sempre existiu. Vá para o Antigo Testamento, vai estar lá o tabernáculo, vai estar lá o templo. São lugares reservados para adoração em um momento específico a Deus. E hoje não é diferente. Então, vamos entender um pouco sobre adoração. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são proskineo, adorar, render homenagem, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Apocalipse 19, 10. Então, lançou os pés para adorar. A palavra usada aqui, proskineo. Então, nesse sentido de render uma homenagem. E latreuo, servir a Deus. E nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Ou seja, servir a Deus e adorar a Deus não tem diferença. Quando eu estou adorando a Deus, eu estou servindo a Deus. Quando eu estou servindo a Deus, eu estou adorando a Deus. Está tudo junto aí. Então, se prostrar diante de Deus, render a Ele graças, orar a Ele, pedir a Ele, clamar a Ele, caracteriza uma adoração. Se você faz isso para outra coisa que não seja Deus, você está cometendo idolatria. Você se prostra diante de uma imagem, diante de alguma coisa que não seja o próprio Deus, e você ora, você louva, você serve, você está adorando. Então, é idolatria. Se você faz isso para outro que não é o próprio Deus. Então, nós temos que adorar somente a Deus. À luz da Bíblia, podemos definir adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras e por aquilo que Deus é. Ou seja, quando nós adoramos a Deus, nós exaltamos o seu nome, exaltamos as suas obras, a sua criação, tudo que ele fez e também o adoramos e o exaltamos pelo que ele é. Ou seja, ele é poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, criador. Ou seja, nós temos que adorar pelo que ele é. Então, adorar a Deus é falar, é nos prostrar diante dele e falar palavras de adoração a ele. Louvar a ele, cantar louvores a ele, faz parte da adoração. E isso caracteriza uma igreja verdadeira, uma igreja que adora a Deus. Então, a gente vê aí que os principais elementos de um culto são, nós falamos alguns aqui, mas vamos completar essa lista. Oração, igreja tem que ter oração. Igreja que não ora é igreja fria. Igreja que não ora não cresce, ela pode até inchar, mas crescer não. Porque crescimento tem a ver com vida espiritual, não só com quantidade de membros. Louvor, igreja tem que ter louvor. Louvar a Deus, louvar a Ele por tudo que Ele é. Leitura da palavra, tem que ter leitura. Não adianta ler qualquer outra coisa que não seja a palavra. Então a leitura da palavra faz parte. Pregação da palavra, ou seja, a exposição da palavra da forma correta. Ou seja, a pregação da palavra da forma correta. Isso tem que acontecer, caracteriza um culto. A oferta tem que ter contribuições. A oferta, nós mostramos a gratidão por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Não é ir lá barganhar com Deus, dá para receber, mas dá porque você já recebeu. Dons do Espírito, ou seja, a manifestação dos dons espirituais tem que acontecer também na igreja, faz parte, é um elemento do culto. O culto, para ser completo, tem que ter tudo isso aqui. Infelizmente, algumas igrejas hoje enfatizam apenas o louvor e a oferta. Esquecem a oração, esquecem a leitura da palavra, a pregação, e a gente não vê manifestação dos dons do Espírito Santo. Foca no louvor, na oferta, no final dá uma palavrinha de 5 minutos, vamos para casa, glória a Deus e aleluias. Mas não é assim que tem que ser. Tem que ter oração, tem que ter ênfase na pregação da palavra. Uma igreja verdadeira, que tem um culto verdadeiro a Deus, enfatiza a pregação da palavra de Deus. A família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. Ou seja, igreja é a comunidade de todos os salvos. Templo é a construção feita por mãos humanas. Então há uma diferença bem grande aí. Igreja não é o templo. Igreja somos nós, a comunidade de todos os crentes. Nós que somos a igreja. Há passagens do Novo Testamento que o termo casa parece se referir à igreja. O comentarista colocou parece, mas se refere sim à igreja.
para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, ir à casa de Deus. Você se refere a um templo. Nós tem que ir lá. O crente tem que ir andar na casa de Deus. Ele tem que participar com os irmãos lá na casa de Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Agora aqui é nesse outro sentido. Nós somos a casa de Deus. Está apontando para nós. Ou seja, somos a casa de Deus. 1 Pedro 2,5. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Também falando aqui, apontando para a casa de Deus. O termo casa também é utilizado na Bíblia metaforicamente para designar família. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Ou seja, casa também se refere à família. Quando se fala de casa, fala de família. A igreja é citada como família de Deus. Olha só para onde está caminhando. Casa aponta para a família e a igreja é citada como família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. Na lição anterior nós estudamos sobre o novo nascimento, que quando nós nascemos de novo, nós passamos a pertencer à família de Deus. Aí sim, de fato, nós somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, somos da família de Deus e somos irmãos. Por esse motivo é que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. São irmãos, irmãos em Cristo. Ou seja, cremos em Cristo, participamos da mesma fé em Cristo, somos filhos do mesmo Deus, então somos irmãos, família de Deus. O corpo de Cristo. Vamos lá. O corpo e seus membros. A igreja é o corpo místico de Cristo. Efésios 1, 22 e 23. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Ou seja, aqui é uma comparação da igreja com o corpo. Então, com o corpo, porque cada um tem sua função. E se cada um tem sua função, né, se um falha, todos sofrem. Então, o apóstolo Paulo faz essa comparação à igreja como o corpo de Cristo. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros do seu corpo. Ou seja, nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo e somos membros do corpo de Cristo. Então, a igreja é tratada como o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Então aqui ele está fazendo uma comparação da igreja como o corpo de Cristo, em que cada um tem uma função. A morada de Deus, ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. Quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. O que Jesus fala aqui? Por que me persegues? Mas Paulo perseguiu os discípulos. Ele perseguia os discípulos. Só que Jesus falou que ele era o perseguido. Ou seja, Jesus se identificou com os discípulos. Aqui é uma identificação do próprio Cristo com a sua igreja, com nós, conosco, né? A igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito, dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Colossenses 1,18. A gente tem que ver aqui uma diferença, que às vezes o apóstolo Paulo faz uma comparação da igreja como o corpo de Cristo, e depois ele coloca Cristo como cabeça. É outra comparação, é diferente. No momento que ele fala com o corpo de Cristo, ele usa até a questão do ouvido, do nariz, ou seja, ele faz uma referência à cabeça também. Ou seja, a igreja como um todo, né, faz parte do corpo de Cristo. E em um outro momento ele faz essa comparação, que Cristo é o quê? A cabeça. E da cabeça para baixo temos o corpo, né, que é a igreja, que pertence à igreja. Aqui coloca Cristo como o líder, o primogênito. Então, são duas comparações diferentes. Mas, querendo ou não, aqui diz que nós pertencemos a Cristo e Cristo está dentro de nós. Então, a gente tem que ver isso aí.
né? Entender isso aí. O apóstolo Paulo fala em um momento que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo está dentro de nós. Seus membros são o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Ou seja, dentro de nós habita o próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo, que é Deus, habita dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós. O Espírito Santo está conosco. Então, nós somos o templo de Deus. A igreja somos nós. O tabernáculo e o templo, que é lá do Antigo Testamento, representavam uma presença de Deus ali no meio do povo. Ou seja, lá estava Deus no meio do povo. A presença de Deus estava ali representado pelo tabernáculo e pelo templo. O salmista diz: o Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmo 26, 8. Agora vamos continuar. Não existe mais templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individual. Ou seja, não tem mais o templo, foi destruído. Quer dizer então que Deus não habita mais entre os homens? Não, ele habita em nós, nós somos o templo. Então, se no Antigo Testamento Deus habitava no templo, agora ele habita dentro de nós. Os membros do corpo. Vamos lá. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, 13. Batizados em um espírito quer dizer que é o espírito quem batiza, e se refere ao início da vida cristã, o momento que a pessoa se converte, e não se refere ao batismo de Pentecostes. Então, essa passagem, quando ele fala batizado em um espírito, está fazendo referência ao início da vida cristã, que todo crente, quando ele se converte, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. O comentarista da revista até usa aqui, ele defende essa ideia de acordo com um teólogo assembleiano muito conhecido, Stanley Orton, que colocou ali no seu livro Teologia Sistemática, falando sobre isso, explicando de forma mais detalhada. Tem a Teologia Sistemática do Stanley Orton, que eu recomendo você ler. Então ele faz nesse sentido que esse versículo aqui aponta para o início da vida cristã. O que ele quer dizer é que não há distinção de pessoas, raça ou status social na igreja. Porque é branco, porque é negro, porque é pobre, porque é rico, porque é isso, porque é aquilo. Não existe isso. Todos são iguais perante Deus. Dentro da igreja não tem que ter preconceito. E eu digo com toda certeza absoluta, os preconceituosos não vão ser salvos. Porque pense num pecadozinho ridículo, é preconceito, é ridículo. Se alguém discordar de mim aí, comente, mas é ridículo, ser preconceituoso é ridículo. E existe dentro da igreja, infelizmente, mas de acordo com a palavra de Deus não tem distinção. Todos são iguais, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13, parte B. O apóstolo Paulo usa judeus, gregos, servos e livres porque era o que existia na época. Na época tinha certo preconceito dos judeus com os gentios, com os gregos, por exemplo. Então os judeus chamavam os gregos, os gentios, de cães. Faziam referência a eles a cães. Quer servos, quer livres. Tinha uns que eram servos, outros eram livres. Eram escravos, né? A palavra servo aqui é escravo mesmo, doulos, escravo. Ou seja, tinha preconceito também. Mas todos, independente de que ele fosse da classe social, pertencia, crê em Jesus, pertence ao corpo de Cristo, e ponto final. Então, trazendo para o dia de hoje, é negro, é da favela, não existe isso. Crê em Jesus é igreja, faz parte da igreja. E se alguém não está aceitando, é porque esse que não está aceitando é que não faz parte. Esse que não está aceitando é que não é igreja. Porque quem é igreja, quem é servo de Deus, quem faz parte da igreja de Cristo, vai aceitar todos, independente da cor, da raça, do status, da formação. É porque é médico, é advogado, esse aqui não só tem a alfabetização, ou não sabe nem ler, é analfabeto. Não existe isso, tanto faz. Crê em Jesus, é salvo, faz parte da igreja de Cristo. A ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, ensina também que precisamos uns dos outros, diferimos entre si,
e precisamos cuidar uns dos outros. Essa passagem de Coríntios, recomendo você ler 1 Coríntios 12, faça um estudo detalhado dessa passagem para ministrar essa aula, onde nós vamos ver aqui que precisamos uns dos outros, ou seja, a igreja é isso, um precisando do outro, somos diferentes, cada um tem sua função, mas mesmo assim nós cuidamos uns dos outros, ou seja, temos que cuidar uns dos outros, ter cuidado com os outros. Aqui eu encerro, vamos para a conclusão. Diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada, primeiramente no tabernáculo e depois no templo, ambos consagrados a Ele, e que na mesma forma o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo do cristão individual. Entre os gentios e judeus, o Senhor Jesus formou um novo povo, de modo que o gentio deixa de ser gentio quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho a todas as nações da terra. Ou seja, no Antigo Testamento Deus habitava ali no templo, Deus habitava no tabernáculo, mas hoje Ele habita dentro de nós. Somos o povo de Deus separado, remido pelo sangue de Cristo, e não importa se é gentio, se é judeu, se é isso ou se é aquilo. Crer em Jesus como Salvador faz parte da igreja, é igreja. E temos uma missão, que é adorar Deus e pregar o Evangelho a todas as nações da terra. A igreja tem que cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Vamos colocar isso em prática. Vamos viver a igreja, frequentar a igreja, participar da Santa Ceia, saber o real significado da Santa Ceia, comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos, relembrar a morte de Cristo. E vamos pregar esse evangelho para aqueles que precisam. Evangelizar os ímpios para que eles também possam fazer parte da igreja. Amém? Encerro aqui a aula. Tem aqui as perguntas para quem for usar aí o slide com animações. A bibliografia recomendada. Aqui, né, o livro de apoio, a revista Ensinador Cristão. Acesse ebdenfoco.com, fique por dentro aí do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Qualquer coisa é só entrar em contato no site, tem o meu contato, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. É só entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas. A paz do Senhor, até a próxima aula.